Olá pessoal, um tema para a nossa meditação, a palavra de Deus, sobre o julgar. Podemos e devemos julgar? Como julgar? Somos juízes um dos outros? A gente ouve muitas pessoas citarem aquele texto de Mateus 7, versículo 1 em diante. Mas nós queremos destacar o texto de Mateus 7, 1 a 5. E mostrar que existe aí uma má interpretação por parte daqueles que para auto-justificarem ou para querer se justificarem diante das pessoas, quando são corrigidos, orientados, quando alguém aponta o seu erro, eles dizem: quem é você para julgar? Você não é Deus. Quem lhe deu o direito de julgar? Está na Bíblia, viu? Jesus dizendo que as pessoas não devem julgar um ao outro, porque tem que tirar primeiro o cisco, tá com um cisco, um argueiro, uma trave no olho e misturam tudo. E aí nós queremos citar dois textos de Jesus sobre esse tema. Nós devemos ou não julgar? Como devemos julgar? Como deve ser a nossa vida para julgar alguém, corrigir alguém, admoestar alguém? Mateus 7, 1 a 5, Jesus disse assim: não julgueis para não serdes julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, vos hão de julgar. Tira primeiro a trave do teu olho, para poder tirar o ciscozinho, o argueiro do olho do teu irmão, ou seja, corrige primeiro o teu defeito, para poder corrigir o irmão. As pessoas se pegam apenas nessa parte, quando Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Mas veja o texto e o contexto. Vamos entender. Jesus está dizendo: olhe, primeiro se conserte, seja exemplo, corrija-se, tire a venda, a trave do seu olho, ou seja, pare de praticar esse mesmo ato, esse mesmo pecado que você está corrigindo o seu irmão, o seu próximo. Às vezes você olha muito para o ciscozinho, para o pequeno defeito do seu irmão, do seu próximo, e esquece de olhar a grande trave, o grande defeito, o grande pecado na sua vida. Aí o versículo 5, Jesus diz assim: hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho. Hipócrita! Veja que Jesus não está falando para crentes fiéis, para cristãos sinceros, honestos, não. Jesus estava falando para hipócritas, e ali ele estava falando para os fariseus, saduceus, doutores da lei, ou seja, os mestres, os pastores do povo naquela época, que estavam muito preocupados em apontar os pequenos erros das ovelhas, das pessoas, do próximo, sendo eles praticantes de erros ainda piores. Ora, como eu posso corrigir alguém sobre roubo se eu roubo? Como eu posso corrigir alguém sobre a prostituição, o pecado da prostituição, se eu sou um prostituto? Como eu posso corrigir alguém sobre o pecado do adultério, se eu pratico a mesma coisa? Isso é hipocrisia. E aí, lá em João 7,24, Jesus, em um outro momento, falando sobre a questão do julgar, ele diz: não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ora, queridos, qual é a reta justiça a que Jesus se referia? Uma vida de exemplo, pautada à luz da palavra de Deus. Existe reta justiça maior do que a palavra de Deus? Então, o cristão que vive segundo a palavra de Deus, que é um bom pai de família, ele pode orientar outros a serem bons pais de família. Ele pode corrigir alguém que não está se portando como um bom pai de família. Ele pode corrigir alguém na igreja, na sociedade, no trabalho que está em falha, em erro, se ele é o exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo, ensinando ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, da tua vida, te policia, te corrige. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, Timóteo, para ensinar a palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. Para ensinar contra o pecado, você tem que vencer o pecado.
Você não pode ensinar que não se deve fazer se você faz. Você não pode ensinar que se deve fazer se você não faz, Timóteo. Entenderam, queridos? Então você, meu irmão, minha irmã, que pega um texto isolado da palavra de Deus, quem é você para julgar? Nós não podemos julgar. Deixa eu lhe dizer, Jesus nos constituiu juízes um dos outros. A partir do momento que alguém olha para mim e vê uma falha, um erro e me corrige, essa pessoa já está me julgando. Ela já está me corrigindo, me dando uma direção. Outra coisa importante no julgamento. O julgamento, ele serve para corrigir, para punir, mas para ensinar. Então, quando você for apontar o erro de alguém, aponte com consistência. Primeiro, sendo exemplo de vida, certo? E com solução para aquele problema. Ainda que você não possa resolver, mas traga um caminho para solucionar aquele problema. Porque senão, você vai cair na condição de um hipócrita. Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, corrige o teu defeito para querer corrigir o defeito do outro. Aí eu quero trazer esse tema, irmãos, para dentro da igreja do Senhor. E aí eu digo, talvez você diga, mas irmão Giovanni, o senhor vai falar da igreja? Não, de maneira nenhuma. A igreja é santa. A igreja do Senhor segue sua marcha triunfante para o céu, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, o dono da igreja. Mas nós não podemos ficar inertes, nos acovardar diante dos acontecimentos, em que pessoas que se dizem cristãs, que se dizem exemplos de cristãos, que muitas vezes até ocupam função de liderança sobre o povo de Deus, corrigem, disciplinam, ensinam contra a mentira, contra o roubo, contra o engano, contra desvios de conduta, contra a prostituição, contra o adultério, contra a mentira, contra a pedofilia, mas praticam tudo isso. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para tirar o cisco do olhinho da ovelha. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sê o exemplo dos fiéis, Timóteo. Sê de exemplo. A igreja tem que olhar para você, Timóteo, e dizer, Timóteo é um homem de Deus. Timóteo é um ungido de Deus e que conserva a unção de Deus. Não seja apenas homem de Deus, ungido de Deus, líder do povo de Deus, apenas de nome, apenas porque alguém lhe considera, ou alguém lhe respeita, ou alguém tem medo de você. Mas seja o exemplo dos fiéis. Tire a trave do seu olho para poder julgar o seu próximo, porque Deus nos outorgou a autoridade de julgar uns aos outros. Agora, o julgamento final, aí é com Deus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos sim capacidade de corrigir uns aos outros, admoestar uns aos outros, julgar uns aos outros, segundo a reta justiça de Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Continue, se inscreva no canal, tá certo? Divulgue, dê o seu like, comente, não é? Se você quiser fazer um comentário crítico, faça, fique à vontade, apenas mantenha o respeito, tá certo? E para nós será uma honra. Divulgue, compartilhe para que o YouTube faça chegar esse vídeo a mais pessoas. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus.